Apenas um sonho. Os três amigos despertaram e perceberam que estavam na sala, junto com todos os convidados que também acordaram assustados com o alarme. A primeira coisa que Ana fez foi pegar o seu celular e se levantar para ir no quarto de seus pais. Antes que pudesse sair da sala, o alarme já havia parado e a mãe de Ana já estava ali. Podem ficar deitados, meu marido já está olhando as câmeras e cuidando do alarme. Às vezes dispara quando tem algum bicho. Ana sentiu um grande alívio em saber que seus pais estavam acordados. A menina se levantou e deu um abraço em sua mãe, que pareceu não estar entendendo nada. Depois de alguns minutos, o senhor Osias, pai de Ana, chegou na sala dizendo: Desculpa, pessoal, eu vi nas câmeras aqui, foi só um gato, podem voltar a dormir. Osias foi então em direção à cozinha, de onde foi possível vê-lo saindo pela porta dos fundos da casa. Ana sentiu-se curiosa. Ela lembrava de ter tido um sonho com um gato disparando o alarme. Então foi atrás de seu pai para verificar. Henrique se levantou e disse que iria buscar um copo d'água. Então foi até a cozinha. Ao olharem pela janela, Ana e Henrique tiveram uma chocante surpresa. Osias segurava no colo um gato persa com manchas em tons castanhos. Foi impossível não associar o gato com salamandra, pois, apesar de não ser colorido, tinha o mesmo tamanho, aparência e formato das manchas. Credo, disse Ana, que lembrava-se nitidamente da experiência com Wellington e salamandra. Eu tive um sonho com um gato igualzinho a este. Henrique gelou. Sentiu que não tinha uma única gota de sangue para esquentar seu corpo. Ana percebeu que o amigo estava pálido. Ele não podia acreditar no que a amiga estava falando. Imaginou se isso era apenas uma grande coincidência, mas retrucou. Eu também sonhei com um gato parecido com esse, mas ele era bem colorido. Dessa vez, foi Ana quem sentiu seu coração parando de bater por um momento. Mas neste exato momento, Maria, a mãe de Ana, chegou na cozinha e disse: Vamos voltar a dormir, gente? São só 2h36 da manhã. Os dois pegaram o celular para conferir. No sonho, eram 2h21. O horário era muito próximo. Seria mais uma coincidência? Credo, Ana! Você parece que viu um fantasma, disse Maria. A jovem precisou recuperar o fôlego para poder falar. Não, está tudo bem, disse ela, dando um sorriso frio. Obedecendo a mãe de Ana, os dois voltaram para a sala. Foi possível ver pela janela da frente da casa Osias colocando o gato para fora e fechando o portão. Henrique tentou acalmar os outros convidados. Pois é, pessoal, amanhã nós vamos acordar cedo para fazer o campeonato de futebol no videogame, então vamos todos voltar a dormir. Osias entrou na casa, trancou a porta dizendo novamente que estava tudo bem e foi com sua esposa de volta para o quarto. Henrique queria um pretexto para conversar mais com Ana. Então, ofereceu. Alguém quer um copo d'água? Alguns dos convidados disseram que queriam. Então, Ana disse. Vou lá te ajudar a trazer os copos. O pretexto ideal para terem mais um tempo sozinhos. Já na cozinha, enquanto pegavam uma jarra d'água e alguns copos, Ana disse, num tom cético. Você falou que sonhou com um gato. Tinha mais alguma coisa? Pois é, o gato era colorido e tinha um palhaço também, respondeu Henrique. Ao ouvir a resposta do amigo, Ana ficou boquiaberta. Sua cabeça começou a girar como se um carrossel de informações estivesse sobrecarregando-a. Teve a impressão que iria desmaiar e, por isso, se apoiou na bancada da cozinha. Henrique percebeu que sua fala teve um impacto em Ana. Pegou um copo que estava em cima da pia, encheu com água da torneira e entregou para a amiga. Enquanto ela tomava água, ele continuou. Você também teve um sonho assim? Com brincadeiras e uma loja de brinquedos? Ela não conseguia responder, mas acenou com a cabeça em sinal afirmativo. Eu vou lá levar água para a galera e depois a gente conversa, disse ele, para dar um tempo à amiga. Henrique pegou uma jarra d'água na geladeira, lembrava que tinham copos descartáveis em cima da mesa da sala, então disse que já voltaria e partiu para a sala. Depois de distribuir água para quem pediu, Henrique voltou para a cozinha, mas Ana já estava saindo em direção à sala. Vamos descansar. Prefiro falar sobre isso amanhã, disse a garota. Henrique se sentiu contrariado.
Ele queria conversar logo sobre o assunto. Queria até acordar Pedro para saber se ele também havia tido o mesmo tipo de sonho. Entretanto, ao chegar na sala, viu que Pedro estava deitado todo torto num sono profundo. Dormir não foi uma tarefa fácil nem para Henrique nem para Ana. Os dois passaram a noite tirando cochilos rápidos e despertando a cada poucos minutos. Quando os primeiros jovens começaram a acordar e fazer folia, umas 7 da manhã, eles sentiam-se extremamente cansados. Ana ficou fingindo estar dormindo mais um tempo para não precisar interagir. Já Henrique obrigou-se a levantar-se e estava interagindo um pouco, tentando se distrair do sonho. Pedro demorou um pouco mais para acordar. Os pais de Ana também acordaram cedo e foram preparar sanduíches de presunto com queijo e passar café. Ana estava indignada que uma coisa estranha e horrível assim teria que acontecer logo no dia de seu aniversário. Que bom se nunca acontecesse, mas já que aconteceu, tem que ser logo hoje, pensou ela, levantando-se para dar atenção aos seus convidados. Passada uma meia hora, os pais de Ana serviram o café e todos se ajeitaram para comer. Uns sentaram-se ao redor da mesa, outros ficaram em pé. Alguns já começaram a perguntar sobre o campeonato de videogame, e por isso Henrique teve que se concentrar em anotar os nomes e fazer os sorteios. Ding-dong! Soou a campainha. Era muito estranho a campainha soar a essas horas da manhã. Ana ficou ansiosa, pensando quem poderia ser. Ela se lembrou imediatamente do mendigo que havia tocado a campainha no dia anterior. Por mais que as experiências traumáticas que se sucederam haviam sido apenas um sonho, ainda estava muito forte em sua mente. Henrique viu que a menina ficou ali parada, quase como congelada. Os pais dela estavam na cozinha. Pediu então para João, um de seus amigos, ir começando o sorteio dos jogos e foi atender a porta. Saindo pela porta da frente, viu um casal no portão. O homem era alto, como Henrique, mais ou menos 1,80 m. Tinha o cabelo castanho escuro, com um pequeno topete arrepiado para cima. Tinha um porte mediano e saudável e um sorriso confortável. Usava uma calça jeans escura, uma camiseta de malha confortável, mas justa, e um coturno. Já a mulher era magra e um pouco mais baixa, cerca de 1,65 m. Tinha o cabelo curto e loiro e usava uma calça jeans, uma blusa branca e um blazer rosa. Também usava bota, mas com um leve salto e o cano mais baixo que o do colega. O que mais chamava atenção é que ela usava uns óculos no estilo steampunk em sua testa. O formato era parecido com óculos de natação, mas o material parecia ser de couro e metal. A lente do óculos era rosa e sobre uma das lentes havia mais uma pequena lente que parecia ser móvel. Ambos pareciam amigáveis. Atrás deles havia um carro branco com as janelas abertas. Henrique supôs que o carro era deles. O homem olhou atentamente para o jovem, como quem procura por algo. Antes que o jovem pudesse perguntar o que eles queriam, ele disse: "Você deve ser Pedro." A afirmação soou quase como uma pergunta. "Ou Henrique", corrigiu a mulher. Sou Henrique", respondeu ele, sentindo um frio na barriga. Pensou quem seriam essas pessoas para saberem seu nome se ele nunca as havia visto antes. "Poderia chegar um pouco mais perto?" perguntou o homem de topete. Os dois pareciam um pouco tensos. O portão estava fechado e Henrique estava de fato se aproximando. Mas depois de ouvir isto, ele sentiu-se mais assustado e parou. "O que vocês querem?" perguntou Henrique. "Desculpe pelo meu colega", disse a mulher com uma voz doce. "Queremos fazer algumas perguntas sobre o..." A mulher deu uma parada que Henrique não sabia se era para criar tensão ou se ela estava tentando buscar uma memória. "Salamandra, se é que você me entende." E então deu uma piscadela. Como assim a mulher sabia sobre o sonho dele? Eram pessoas desconhecidas. Olhou ao redor tentando certificar-se de que estava acordado, mas não soube como ter essa garantia. Seria um sonho dentro do sonho? O jovem ficou congelado por um momento, pensando no que fazer. Estava curioso para saber o que o casal iria falar. No fim das contas, o portão estava fechado, então não poderia ser tão perigoso assim chegar um pouco mais perto. Por isso, aproximou-se do portão. "Olha, eu sei que você teve uma noite horrível", disse o homem em um tom reconfortante. "Mas nós precisamos conversar com você, com a Ana e com o Pedro." "A sós", completou a mulher. "Eles dois estão bem?" Henrique estava tentando deglutir as palavras do casal e comparar com a experiência da noite anterior. Aparentemente, o homem percebeu, pois o confortou, dizendo: "Nós não somos amigos do Wellington. Pelo contrário, nós queremos proteger vocês, para que nem vocês,
nem nenhuma outra pessoa passe pelo que vocês passaram. E como você sabe sobre o Wellington? Questionou Henrique. Nesse momento, Ana já havia descongelado e estava chegando ali. Pedro havia ficado curioso e foi atrás. Outros dos convidados também espiavam pela janela, mas não de uma distância que daria para ouvir qualquer coisa. Por favor, só me responda se Ana e Pedro também estão bem, disse o homem, parecendo preocupado. Sim, estão, disse Henrique, olhando para Ana e Pedro, que estavam chegando neste momento. Ah, perfeito, disse o homem, aliviado. Depois, vendo a movimentação, continuou. Olha, só não contem nada do que houve com vocês para ninguém. Se já seria difícil explicar o sonho coletivo que tiveram, vocês não fazem ideia de como seria explicar o que ainda está por vir. Ana e Pedro ouviram esta última parte, enquanto se aproximavam do portão. Amanhã é segunda-feira. Por favor, vão neste endereço os 3 juntos, disse o homem, entregando um cartão através do portão. Procurem por Xavier ou Natália. Como vamos saber se é seguro? Questionou Henrique. Se preferirem, podem ligar para a polícia e dizer que um palhaço está ameaçando brincar com vocês, provocou o homem. O homem fez um sinal de despedida e se virou em direção ao carro. A mulher, que estava com ele, gritou dissimuladamente para todos ouvirem. Tchau, desculpa o engano, vamos achar a rua certa agora. Baixando o tom para apenas os 3 ouvirem, ela reforçou. Por favor, lembrem-se que é essencial que não contem nada sobre o sonho para ninguém. Então se virou e foi em direção ao carro. Do que eles estavam falando? Perguntou Pedro. Pedro, você também sonhou com Wellington e o gato colorido? Perguntou Ana. Pedro coçou a orelha enquanto lembrava que depois havia passado a noite toda tendo pesadelos com o palhaço e seus amigos. Seus sonhos foram muito piores do que a primeira experiência. Os seus amigos haviam morrido e o palhaço tinha uma aparência muito macabra, com a maquiagem borrada e um sorriso sinistro. O menino passou a manhã toda pensando sobre a experiência e como era uma pena que a experiência com o palhaço e salamandra não se passava de um sonho. Mas agora, imaginando que seus amigos tiveram um sonho parecido, isso trazia um quê a mais de realidade. Salamandra, respondeu Pedro. Uau! Quer dizer que vocês também tiveram esse sonho? Sim, respondeu Henrique. E esses 2 sabiam? Perguntou Pedro. Sim, eles querem conversar com a gente. Eles me deram esse cartão, respondeu Henrique. Pedro não evitou demonstrar um sorriso de felicidade. Para ele, aquilo parecia estranho, mas ao mesmo tempo atiçava sua curiosidade. Henrique viu o cartão e depois passou para os amigos. À frente do cartão tinha o fundo branco com um logotipo composto por um círculo vermelho vibrante, coberto pelo formato de uma nuvem preta. Além disso, tinha o nome Yumi em letras grandes e em letras menores os dizeres Cursos Profissionalizantes. O verso do cartão tinha o fundo no mesmo vermelho do logotipo e em escritas brancas havia um endereço da Avenida Brasil e um telefone. Parecia ser um cartão profissional e bem feito. Depois que Ana e Pedro também conferiram o cartão, devolveram para Henrique guardar. Temos que voltar lá para dentro, disse Ana. Digam que era um engano. A festa continuou e Ana se sentia desconfortável. Não estava com cabeça para pensar em conversar sobre qualquer coisa. Pedro foi quem passou o dia com mais naturalidade. Ele ficou em um canto pensando sobre Wellington, Salamandra e todos os detalhes do sonho. Mas todos já estavam acostumados com o garoto estar mais silencioso. Já Henrique se distraía com o campeonato de que estava responsável, apesar de frequentemente pensar sobre o sonho e o casal misterioso. Certo momento, quando teve um intervalo no campeonato, procurou Ana e Pedro para conversar. A menina estava rodeada de amigas e Pedro estava jogado em um canto, cochilando. Geralmente, as festas de Ana iam até o final da tarde, mas como ela demonstrava uma certa indisposição, logo após o almoço, os convidados já começaram a ir embora. Pouco a pouco, a casa ia ficando mais vazia, até que ficaram apenas Ana, Henrique e Pedro. Achei que seus amigos ficariam até mais tarde, disse a mãe de Ana. É que estamos cansados, respondeu ela com um sorriso forçado. Vocês querem algo para beber? Perguntou a mulher para Henrique e Pedro. Não, obrigado, agradeceu Henrique. Pedro negou com a cabeça. Assim que a mulher saiu dali e eles ficaram sozinhos, Henrique disse: Vocês viram que louco aqueles 2 que vieram aqui?
Eles sabiam sobre o sonho e disseram que querem conversar com a gente. Eu voto para irmos, respondeu Pedro sem qualquer hesitação. Será que é seguro? Questionou Ana. Até agora, eu não sei se aquele sonho foi realmente apenas um sonho ou realidade. Eu preciso de explicações, disse Pedro. É verdade. Eu estou com medo de ir, mas também preciso de respostas, concordou Ana. Na realidade, muito mais forte do que a curiosidade, Ana ficava pensando sobre o que o homem havia falado para Henrique, de que eles precisariam comparecer no endereço para evitar que outras pessoas passassem por aquela experiência horrível. Henrique pegou o cartão de visitas que o homem havia lhe dado e ficou olhando e tentando achar algo que indicasse se era uma empresa confiável. Infelizmente, não encontrou nada que diferenciasse de um cartão de negócios qualquer. Se vamos logo cedo. Quero resolver isso logo, expressou Henrique. Mas temos aula de manhã, argumentou Pedro. Pedro, disse Ana, olhando sério para o amigo. Isso é mais importante do que a aula. Mas eu tenho prova, protestou ele. Se quiser, podemos ir nós dois, e depois te contamos como foi, completou Henrique. Pedro ficou furioso com a sugestão de Henrique. Ele é quem tinha se envolvido mais no sonho, e Henrique ficava de frescura. Agora queria deixar ele de fora. Não deixaria de jeito nenhum eles irem enquanto ele ficava na aula. Aliás, eu trabalho à tarde, acrescentou Henrique. Quer saber? Disse Pedro. Vamos cedo. Estou adiantado nos meus estudos e depois justifico para fazer a prova outro dia. Assim, os amigos concordaram em irem no horário do colégio a Yumi Cursos Profissionalizantes. Depois disso, ficaram mais algum tempo juntos, mais em silêncio do que conversando. Até que Henrique e Pedro decidiram irem embora para descansarem. Para eles, foi difícil dormir naquela noite. Pedro sentia-se dividido. Por um lado, ele tinha uma prova importante que poderia interferir diretamente em seus estudos, e na pior das hipóteses, até na sua preparação para o vestibular. Por outro lado, ele sentia um forte chamado para entender quem era Wellington, Salamandra e o casal misterioso.